Começando agora seu estudo bíblico no Essência do Evangelho. Glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos. Estamos aqui iniciando agora o programa, Essência do Evangelho, e pela nossa live, tá bom? Aqui no nosso Instagram da igreja, e dentro do programa Essência do Evangelho, o estudo Essência do Evangelho, tá bom? Então você que nos acompanha aí nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Vai acompanhar agora o programa, tá? Essência do Evangelho e o estudo Essência do Evangelho. Quem já vem nos acompanhando, tá bom? Aqui na Sol Leste FM, desde as 7 da manhã nós estamos aqui no programa Essência do Evangelho. Mas para quem entrou agora nas redes sociais, nós estamos iniciando agora este programa, e dentro do programa o estudo bíblico Essência do Evangelho, tá bom? Nós queremos falar nessa oportunidade, meus irmãos, acerca do verdadeiro avivamento, tá bom? Eu escolhi para a gente meditar, tá bom? Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3 é um texto bem conhecido dos irmãos, tá? É um texto bem conhecido dos pregadores da palavra do Senhor, tá? E eu gostaria de estar lendo a palavra do nosso Deus. Abacuque capítulo 3, versículo a partir do 1, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Meus amados irmãos, você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, que está nos acompanhando no canal do YouTube, eu gostaria de trazer uma palavra especial sobre avivamento. O que é o verdadeiro avivamento de acordo com a palavra de Deus, tá? Se a gente partir do princípio e tomar como base esse texto sagrado, conhecido como a oração de Abacuque, nós vamos entender dois pontos principais, tá bom? E são esses dois pontos principais que eu gostaria de compartilhar com você, tá bom? O primeiro ponto é que o verdadeiro avivamento, ele leva o temor de Deus, tá? Nós devemos esquecer que o verdadeiro avivamento, ele não é exterior, ele não parte de algo exterior, mas sim algo interior. O verdadeiro avivamento, ele não está ligado a nenhum tipo de movimento, tá? Seja do nosso corpo pessoal, ou seja algo que é atraído para o nosso corpo, a nossa fisionomia, tá? O verdadeiro avivamento, ele não muda, tá? Algo corporal, mas ele transforma algo que vem do interior, que está dentro de nós. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, que o verdadeiro avivamento, ele leva o temor de Deus, tá? Quando o profeta, na sua oração, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, tá? Por que que o profeta está falando isso? Porque tudo tem um contexto, tá? Tudo tem um contexto. No capítulo 1 de Abacuque, Abacuque vai indagar para Deus por que eles estão sofrendo. Abacuque vai relatar para Deus, através de uma fala, através do seu questionamento,
através da sua indagação, das suas perguntas, por que que eles estão sofrendo, tá bom? É parecido com o que o salmista, ele fala lá no capítulo, ou melhor, no Salmo 73. Então, eu já gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, tá? No Salmo 73, e olha só o que o salmista ele vai dizer, o que Asaf vai dizer. Ele diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração, para com os limpos de coração. Ó, vou ler de novo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí no versículo 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Então o salmista aqui está dizendo que o ímpio, ele não passa por apertos, o ímpio não passa por dificuldade. Então ele faz aqui um questionamento, tá? Lá no versículo 12 ele diz assim: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Então, tanto Asaf como Abacuque, eles têm questionamentos semelhantes para com Deus, meus irmãos, tá? E o que Judá está passando aqui, na época de Abacuque, é o que semelhante Israel está passando na época em que Asaf escreve esse salmo, tá? Aparentemente, Deus fazia vista grossa no pensamento deles, Deus tinha esquecido deles, e Deus permitia que os seus inimigos assolassem, perseguissem o povo de Israel. No caso de Abacuque, aqui eram os caldeus que depois foram chamados como, né, os babilônios que fizeram 3 grandes investidas contra Judá, contra Israel, tá certo? O reino já dividido, eles perseguiram e destruíram Judá, tá? No reino ainda junto, tá? Eles tinham, podemos dizer assim, uma espécie de inveja, uma espécie de perseguição, mas essa perseguição ela só concretizou quando o reino ele estava dividido, a primeira no ano 605 antes de Cristo. Então a gente passa a notar, irmãos, que o questionamento, né, a perseguição, ela vinha de muito tempo, tá? Mas quando chega aqui no tempo do profeta Abacuque, ele está num desespero no seu coração e ele vem assim questionar para Deus. Só que no capítulo 2, tá? Que quando o Senhor responde a ele, tá? Quando o Senhor mostra para ele qual vai ser o resultado dos caldeus, tá? Qual vai ser o resultado daqueles que assolaram, daqueles que perseguiram Judá, que aqui o reino já estava dividido, tá bom? Aí ele vai, vamos dizer assim, entrar na real. Ele vai entender que Deus estava sempre olhando por eles e que Deus não esquecia deles. Tem um pensamento também parecido com o pensamento do profeta Jonas, né? Que os ninivitas perseguiam o povo de Deus, perseguiam ali o povo de Jonas, e quando Deus pede para que Jonas fosse pregar em Nínive, ele se recusa, tá? Então muitas vezes, irmãos, nós passamos a compreender que Deus ele permite essa perseguição, ele permite que o seu povo seja
perseguido, mas o verdadeiro avivamento, ele parte de um coração de temor a Deus e de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós que somos igreja, e nós que vivemos o verdadeiro avivamento, e aqui eu repito, avivamento não é movimento, não é algo exterior, mas sim algo interior, nós devemos entender que as coisas podem não estar de acordo como a gente quer. As coisas podem não estar acontecendo da maneira que nós queremos que acontecesse na nossa vida. Mas isso não quer dizer que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não está no controle da situação. Olha, meu irmão, Deus, ele sempre vai estar no controle de qualquer situação, tá? E o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele questiona a Deus, parecido com Asaf, no Salmo 73. No segundo capítulo, ele vai escutar a voz de Deus, Deus vai falar com ele. E no terceiro capítulo, ele vai dizer, olha, ouvi a tua palavra e temi. Então, primeiro ponto, o verdadeiro avivamento, ele leva ao temor a Deus, irmãos. Temor a Deus. No versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque, vai dizer assim, ó, ouvindo eu o quê? A palavra do Senhor. Então, a gente tem que aprender que nós temos que parar para ouvir o que Deus quer falar conosco, irmãos. Às vezes a correria da nossa vida é tão grande que a gente não para ouvir. E às vezes a gente até está tão ocupado na obra que a gente esquece de ouvir o dono da obra. Tá certo? Abacuque aqui, ele ouviu, ele deu atenção à palavra do Senhor. E ao ouvir a palavra do Senhor, ele diz que o seu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Ele diz, a voz de Deus tremeu os lábios dele, tá certo? E aí já no versículo 17, ele vai dizer assim, ó, e aqui já é o segundo ponto, tá certo? Segundo ponto, tá? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Então, segundo ponto do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele leva a confiança em Deus. Então, quem vive, irmãos, o verdadeiro avivamento, tá? Ele vive confiando em Deus, tá? Então não confunda movimento com avivamento. Avivamento é um estilo de vida. Avivamento é um padrão de vida. Avivamento não é pulo, não é gritaria, não é rodar, não é pular. Avivamento é estilo de vida. É mudança de caráter, é metanoia. É uma volta de 360 graus. Essa palavra metanoia no grego, que quer dizer uma volta completa, é quem vive o verdadeiro avivamento, tá? João, se a gente for para João, capítulo 3, que é um texto bem conhecido também, tá? E Jesus, nosso maior exemplo, ele diz aqui no capítulo 3 para Nicodemos, um dos textos mais conhecidos da igreja, né? Tá? Os irmãos conhecem bem, e ele vai dizer assim, ó, no versículo 3, Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tá? Então essa confiança, irmãos, em Deus, ela parte de um novo nascimento, de um processo de regeneração, tá? De um processo que leva o homem a confiar em Deus. Olha, Abacuque, ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, tá? Irmão, isso aqui é muito forte. Ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, tá? E que os campos não produzam mantimento, tá? Que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e que não hajam vacas nos currais. Irmãos, ele está falando aqui que, pronto, acabou tudo para nós. Aí no versículo 18 ele completa dizendo: mesmo assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então o verdadeiro avivamento, ele leva alegria, ele leva confiança em Deus. O verdadeiro avivamento, ele não está na vida de uma pessoa que vive alienada com as coisas deste mundo, com as coisas aqui da terra, não. O verdadeiro avivamento, ele transforma, ele coloca o cristão numa posição de esperar em Deus. O que o Salmo 40 vai dizer? Tá? Se você não conhece o Salmo 40, que também é um salmo bem conhecido, ele diz algo aqui muito forte para nós, tá certo? Falando aqui da paciência, tá? É algo muito importante a gente compreender o que as Escrituras falam sobre o verdadeiro avivamento. Esperei com paciência no Senhor, tá? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando o salmista fala que Deus se inclina para ele, tá? E ouviu o clamor dele, é porque ele está confiando em Deus. Tá? Confiando em Deus. Aí para completar, nós vamos para o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, aleluia, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, meus irmãos, o verdadeiro avivamento, ele leva a gente a confiar em Deus. Olha, pode estar dando tudo errado. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando, meu irmão, minha irmã. Mas confie no Senhor, confie. O verdadeiro avivamento, ele leva o cristão a confiar em Deus. Ele leva o cristão a depender de Deus. Irmãos, Abacuque, ele ao compreender, ao ouvir a voz do Senhor e temer, acreditar que ali era Deus que estava falando com ele, ele cria aquele temor e ali depois ele passa a confiar em Deus. Ele chega ao ponto de dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, a figueira que era um símbolo, tá? Um símbolo nacional, a figueira que mostrava a prosperidade da colheita, tá? Ali, tá bom? A videira que fazia parte dos símbolos espirituais, sem vinho, sem fruto da vide, não tinha ali algo relacionado à colheita e à prosperidade também. Tanto a figueira como a videira simbolizavam algo nacional e algo espiritual também, tá? Eram duas plantas principais. E a oliveira que era o símbolo do culto no templo, tá? Que ali tinha um azeite, simbolizando hoje na nova aliança o Espírito Santo. Avivamento tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, é aquilo que vem para nos alegrar, tá? Nós vivemos alegres, felizes, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então Abacuque está dizendo, olha, pode não ter figueira, pode não ter oliveira, tá? Pode não ter a videira, pode não ter os figos, os vinhos, ou o óleo, tá? Do azeite, mas eu estou servindo ao Senhor. Tá bom, irmãos? A gente pode até estar privado
de alguma situação, por uma enfermidade, não poder ir à igreja, tá? Mas isso não pode de forma alguma nos afastar de Deus. Ah, pastor, eu moro aqui num lugar muito distante. Ah, pastor, eu moro longe da igreja e por isso eu deixei de servir a Deus. Irmão, minha irmã. Ah, pastor, eu estou doente, eu estou enfermo, estou com problema, não posso me deslocar até a igreja e por isso eu deixei de servir a Deus. Não. O verdadeiro avivamento, ele não nos deixa longe de Deus por nenhuma situação, tá? Já pensou, a gente tomar aqui como exemplo, nós somos crentes, servos de Deus, e de repente a gente vai para um lugar muito distante que não tem uma igreja perto. Vamos dizer assim, nós, né, estamos aqui, aí a gente vai lá para a Antártida, lá para o outro continente, né, o continente gelado. Tá? E lá só tem, que eu saiba, lá tem um cantinho lá do Brasil onde tem uma estação brasileira, né? Mas lá não tem uma igreja para você se congregar. Aí por isso você vai deixar de ser servo de Deus, você vai deixar de ser crente. Você vai deixar de viver o verdadeiro avivamento. Não. Deus está dentro de nós. O verdadeiro avivamento, ele não nos priva de se chegar a Deus, tá? De cultuar a Deus, de estar junto com os irmãos, tá? Ou de buscar a presença de Deus, seja onde for. Amém, irmãos? Então eu quero encerrar aqui o estudo bíblico, essência do Evangelho, falando para você, olha, o verdadeiro avivamento, ele nos leva ao temor a Deus, a gente passa a temer a Deus e também ele nos leva a confiar em Deus, tá? Então guarde essa mensagem, compartilhe essa palavra, tá? Para alguém que precisa, você sabe que precisa ouvir essa mensagem de Deus, tá bom? Então, em outra oportunidade, nós voltamos com o programa Essência do Evangelho e dentro do programa o estudo bíblico Essência do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.